Olá, alunos! Agora nós voltamos aqui para continuar falando sobre a história da farmacologia e em seguida algumas definições que são importantes para o estudo da farmacologia. Então agora a gente vai falar sobre o primeiro medicamento feito, produzido isolado, que foi descoberto então por Friedrich Schertner em 1804. O que ele fez? Ele isolou um medicamento que a gente conhece hoje como morfina. A morfina, então, ela é isolada até hoje a partir do ópio, que é um derivado da papoula, uma planta que tem lá na região, normalmente na região do Afeganistão. Então, essa morfina, ela foi isolada e passou a ser utilizada, então, como um anestésico para a realização de cirurgias. Esse foi um marco muito importante na medicina e na farmacologia. Porque até então, não sei se vocês sabem, mas como que eram feitas as cirurgias antes da morfina? Para quem não sabe, antes da morfina, cirurgias eram realizadas, mas não havia anestésico. Então o que eles faziam? Principalmente na Europa, na região mais ocidental, eles faziam a pessoa beber até cair. Enchia a cara, a pessoa ficava bêbada, daí ela desmaiava, porque o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, e fazia cirurgia na pessoa bêbada. Você imagina isso hoje em dia, né? Então, a partir do momento que se descobriu a morfina, a gente teve, então, o fim da necessidade da bebida alcoólica para a pessoa fazer uma simples cirurgia. E em 1897, Felix Hoffmann, ele sintetizou um dos medicamentos mais importantes que nós temos até hoje. Ele sintetizou a partir do ácido salicílico, que é uma substância que é derivada da planta salgueiro. Ele sintetizou o ácido acetil salicílico, ou na sua abreviação AAS, ou como nós conhecemos pelo seu nome comercial, a aspirina, que é um dos medicamentos mais antigos que a gente tinha até então. E é muito popular até hoje. Então, a gente teve, nesse final do século XIX, até mais ou menos, vamos dizer aí, até mais ou menos os anos 40, a gente começou a ter uma grande produção de medicamentos e de medicamentos, essa produção em larga escala, e de medicamentos que eram voltados para o alívio da dor e de sintomas. Foi a partir do desenvolvimento da aspirina que a gente começou a ter o desenvolvimento de medicamentos voltados para tratamento de inflamações, de dores, febre, anestésicos e assim por diante. Mas veja que até então a gente não falou de medicamentos que tratam doenças efetivamente. Então, apesar da gente ter medicamentos para a dor, as pessoas ainda tinham uma mortalidade muito alta para doenças mais simples. E foi a partir então do final da década de 20 e principalmente a partir da década de 40 que nós tivemos um marco muito importante para a farmacologia, que foi a descoberta e o desenvolvimento dos antibióticos. A partir daí a gente teve um marco muito importante. Então os antibióticos eles foram inicialmente descobertos por Alexander Fleming. Alexander Fleming ele vinha tentando descobrir antibióticos, por quê? Porque ele percebia que pessoas durante a Primeira Guerra Mundial morriam com muita facilidade devido a ferimentos simples, de ferimentos de guerra. Então, acidentalmente, ele acabou deixando o meio de cultura, onde ele cultivava a bactéria, acabou sendo contaminado acidentalmente por um fungo. Só que este fungo, ele produzia uma enzima que inibia o crescimento da bactéria. E aí Alexander Fleming, quando voltou de sua viagem, observou essa placa que ele não jogou fora,
ele observou que havia em volta da bactéria, ou aliás, em volta de onde tinha um fungo, havia uma espécie de halo, que a gente chama, nas análises clínicas, de halo de inibição, que é onde cria um círculo em volta de algo que a gente coloca, e ele cria um círculo onde não cresce micro-organismo. Isso porque aquilo que você colocou está inibindo o crescimento, que no caso era o fungo. Mas foi só lá em torno de 1940 que conseguiram então pegar essa enzima e produzir de forma industrial. E aí passou a se utilizar os antibióticos na Segunda Guerra Mundial. E aí nós tivemos uma queda drástica da morte por ferimentos. E a partir daí, então, vieram outros antibióticos e nós tivemos, então, um grande aumento na expectativa de vida. Então, a gente tinha ali uma expectativa de vida. Em alguns países, naquela época, era normal que a expectativa de vida fosse de 35, 40 anos, 45 anos. E hoje, a maioria dos países, eles têm uma expectativa de vida muito alta, passando dos 70 anos. Então, nós tivemos, então, essa era sintética, que ela foi muito importante, porque nós conseguimos, então, produzir medicamentos para alívio de dores, alívio de sintomas, e também passamos a produzir medicamentos para tratamento específico de doenças, e não apenas alívio. Então, aí, em meados dos anos 70, nós entramos no que a gente chama de era biotecnológica. O que vem a ser a era biotecnológica? Até o comecinho dos anos 70, a gente extraía o medicamento, ou o princípio ativo, direto da fonte. Essa forma, muitas vezes, era muito cara e muito lenta. Vamos supor o exemplo da insulina. A insulina, até o começo dos anos 70, como que ela era extraída para você poder utilizar em pacientes diabéticos tipo 1? Ela era extraída da insulina do porco. Para você extrair da insulina do porco, você precisa do quê? Você precisa filtrar. Você precisa extrair o sangue do porco e fazer uma filtração. Ou seja, você tinha que criar um chiqueiro, o que precisa de espaço, precisa de comida para o porco, precisa de todo o cuidado para o porco, e daí você tem que extrair o sangue dele, filtrar o sangue dele, ou seja, é um trabalho lento, e a filtração do sangue ela gerava muitas impurezas que causavam irritações e alergias nos pacientes. A partir dos anos 70, então, se entrou na era biotecnológica. O que é a biotecnologia? É quando a gente utiliza organismos para produzir algum metabólito. Então a gente aprendeu a fazer a manipulação genética de bactérias. Hoje, então, a gente utiliza bactérias para produzir insulina. A gente pega um código genético responsável por fazer a produção de insulina, insere na bactéria e a bactéria aprende a produzir insulina. Então o que acontece? Você precisa de menos espaço, ou seja, não precisa de um chiqueiro, que é um espaço enorme. A bactéria ela precisa de menos comida do que o porco. E a bactéria ela vai ser programada para produzir apenas insulina. Logo, você tem um metabólito mais puro. Ou seja, você tem menos espaço, você gasta menos dinheiro e você tem menos impureza. Você tem um produto melhor e mais barato. Isso é a biotecnologia, é você manipular organismos vivos para um determinado fim industrial. Não precisam ser só bactérias, podem ser plantas, como a gente faz com a modificação genética, que a gente tem os organismos modificados geneticamente, os transgênicos, para resistir a pragas, por exemplo. Então, quando a gente utilizava porcos, o que a gente tinha? A gente precisava de mais ou menos uma fazenda com 250 mil porcos para extrair 27 toneladas de pâncreas. Dessas 27 toneladas de pâncreas eram extraídas 4,5 quilos de insulina.
Olha que baixa produtividade, você tem muita coisa para extrair tão pouco e com muitas impurezas. E a biotecnologia, então, ela reverteu isso aí. Então, como a gente falou, a biotecnologia ela é um processo que envolve química, biologia e engenharia, ou seja, conhecimentos da biologia, que é o conhecimento do organismo, conhecimento da química, que é o conhecimento dos metabólitos, e o conhecimento de engenharia, que são as próprias tecnologias. Então agora nós vamos fazer uma pausa aqui e em seguida nós vamos falar sobre definições em farmacologia, ou palavras-chave que a gente tem que conhecer antes de iniciar o estudo propriamente dito de farmacologia.